Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kenji de Ruin trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu trouxe uma lista de grama, possivelmente um dos tipos que eu mais utilizei em toda a minha vida do GLC, e certamente o meu deck favorito, tá? Então se vocês observarem aqui, a gente usa a linha do Sceptile. O Sceptile é meu Pokémon favorito, não por isso ele está nesse deck, eu realmente o acho bem interessante aqui nessa lista, né? Mas se você reparou aqui no fundo, aqui no Playmatch, se você viu aí o meu nome, Kenji de Hoenn, minha foto de perfil aí que é o Brandon e o Sceptile, você já deve ter notado que eu sou um grande entusiasta de Hoenn, em grande parte por conta dessa linha evolutiva que eu gosto tanto, beleza? Dito isso, essa aqui é uma lista bem feijão com arroz, tá? Então você vai pegar ali os Pokémon, vai montar seu board, né? Vai utilizar as habilidades para setar e acelerar as energias em campo, né? Então é um deck super recomendado para quem está começando no GLC, junto com o deck de água, né? Que está aí nos meus planos para ser uma das próximas listas que eu vou apresentar, tá? Mas é um deck bem intuitivo. Claro que, como todos os outros decks, existe sempre margem para você melhorar suas plays, sequenciar de uma maneira melhor, tá? Então vou passar aqui para vocês algumas dicas, alguns macetes e tudo mais, beleza? Então vocês já devem ter notado que esse deck utiliza uma contagem de Pokémon acima da média. Se vocês separarem aqui, a gente utiliza 4 linhas evolutivas de Pokémon estágio 2, muito porque a gente conta com 2 Pokémon aqui que são chave, tá? Que é o Grovyle e o Grotle. Beleza? Então o Grovyle e o Grotle, eles têm habilidades bastante redundantes, tá? Então uma vez durante seu turno, você pode procurar no seu deck por um Pokémon de folha e colocar na sua mão, tá? Então tipicamente você vai querer setar o Grotle antes, né? Mas o Grovyle você sempre também consegue setar ocasionalmente, né? E ele é até um pouquinho mais fácil de setar, porque ele tem ele tem menos de 90 de vida, né? Então você consegue achar ele pela bola de nível ou a level ball. Tá? Esse trico aqui é o que eu gosto mais, tem um de 70 de vida que também pode ser bem-vindo aqui nessa lista, mas esse golpe aqui eu acho mais interessante, que você busca no seu baralho por qualquer Pokémon, né? Essa lista tem bastante Pokémon que faz isso. O Grovyle eu já comentei, e o Sceptile, tem outro Sceptile também que não toma dano de Ultra Beast, mas eu gosto mais desse porque ele te dá mais opcionalidade, caso você não consiga acelerar suas energias por conta do Rillaboom ou Venossauro estarem no Prize ou algo assim, né? Então a habilidade dele diz que uma vez durante seu turno você pode energizar uma energia da sua mão, de folha algum dos seus Pokémon, e ao fazer isso você cura 30. Então, essa questão de curar 30 pode ser eventualmente útil contra decks de spread, tá? Mas a gente utiliza ele mais pela energização que ele provém, tá? Além disso, o Torterra, super forte, né? Acho que similarmente a Kirlia e o Gallade, que você tem uma Kirlia que é útil e um Gallade melhor ainda, acho que aqui é a mesma história, tá? Um Torterra que é super forte, até brinco com meus amigos que toda a lista de grama você nem sabe quem vai ter, tem vários arquétipos, mas um é quase certeza que sempre vai estar, que é o Torterra. Né? Então você tem um Grotle que é útil e um Torterra que tem muita vida, 190, tá ali entre os titãs do GLC, e o golpe dele é Evocompressão, ele bate 50 vezes o número de Pokémon de evolução em jogo, isso contando ele. Né? Então você consegue chegar até 300 de dano nessa lista, que a gente roda 6 linhas evolutivas. Né? Então é ele que você vai utilizar, né? Por um custo relativamente baixo, né? Só uma de grama e uma incolor, né? Você consegue bater altíssimos números, né? E ele combando junto com o Pikachu, ele pode chegar até 230 de vida, que não é um dano muito trivial para o seu oponente estar pegando nocaute. Tá? Para além do Torterra, né, vamos falar um pouco da mecânica, né, de aceleração de energia, né, desse arquétipo que chama Hylasaur, né, Hyla por conta do Rillaboom e Saur por conta do Venusaur. Então o Rillaboom, uma vez durante seu turno, você vai procurar no seu deck por 2 energias básicas de folha e energizar em algum dos seus Pokémon. Tá? E aí o Venossauro ele vai dobrar todas as energias básicas ligadas aos nossos Pokémons, é, nossos Pokémon de folha. Né? Então repara que ao você sinergizar um com o outro, né, você vai estar energizando duas do deck diretamente para algum Pokémon e esse cara vai estar dobrando. Né? Então são efetivamente 4 energias que você está colocando nos seus Pokémon. Tá? Esse Venossauro aqui é super bom. E esse Ivysaur, né? Ele tem 90 de vida, ele é um pouco mais caro que o do Pokémon GO, que tem 100. O do Pokémon GO ele tem um golpe mais interessante, mas eu prefiro esse Ivysaur porque ele é buscável pela bola de nível. Tá? Então, sempre bom. Enfim, considerem utilizar todos os Pokémons que eu estou utilizando aqui nessas versões, né? Porque eu acho que um deck building é feito aí de detalhes e nuances, tá? E esse aqui é um detalhe importante. Eventualmente você vai achar o cara da bola, que você vai querer pegar Pokémons de evolução com a bola de nível, né, e esse cara aqui você vai conseguir achar.
beleza? E aí esse Bulbasaur é o meu preferido, de Detective Pikachu, porque ele tem um golpe, né, igual o do Trico, né, que é de encontrar um amigo. E aí o Rillaboom, já comentei, né, ele bate 140 com 4 energias, que com o Venossauro é só 2, então algumas vezes você vai acabar utilizando ele para bater, né, porque ele tem 170 de vida, que é uma vida relativamente ok. Aos olhos de hoje não é mais tão alto quanto um dia já foi, tá? Mas ainda assim não é tão trivial você bater 170, e ele bate 140, que é um dano bem sólido. Tá? Esse toque aqui é meu favorito, né, uma habilidade útil, né, sempre que você tiver um estado de um jogo, ele tem 0 de custo de recuo. E o Grook, né, eu sei que existe um Shine aí, né, então para quem é viciado em Pimp como eu, pode estar utilizando ele, mas ele tem 60 de vida, o golpe dele também não é muito melhor, então, enfim, eu prefiro utilizar esse de 70 de vida, beleza? E aí, quanto aos demais Pokémon, Sawsbuck, esse Pokémon aqui, eu prefiro ele do que o Roserade, eu vou comentar mais ao final do vídeo porque que a gente não utiliza o Roserade, tá? Mas esse Sawsbuck aqui, uma vez durante seu turno, você pode comprar uma carta. É o que parece não ser muito, ele não chama muita atenção, então dificilmente ele vai tomar um Boss Order, mas no curso de um jogo inteiro é bem comum que ele compre de 3, 4, 5 cartas, né? Eu até brinco, o Roserade ele busca qualquer carta que você quer no deck, mas esse cara aqui, se você sempre comprar a carta que você precisa com ele, ele é como se fosse uma Roserade todo turno. Evidentemente uma brincadeira, né, mas acho que ilustra o ponto de que ele maximiza a sua chance de achar a carta que você precisa comprando. Né? Então, em decks de grama, tipicamente você vai ser muito dependente do top deck, né? A carta que você vai comprar por turno. Né? E isso dificulta muito algumas partidas em que você está no final e o seu oponente usa uma Quissera, um N, mesmo uma Marne, né, e deixa sua mão horrorosa, né, e você precisa de algum Pokémon para cavucar um pouco mais. Né, eu acho que o Sawsbuck ele cumpre muito bem essa função por ele ser estágio 1. Eu sei que tem muita gente que vai lembrar que existe a Beautifly, que você compra até ter 6 cartas na mão. Uma carta excelente, mas nesse deck aqui eu senti que não havia mais espaço para outra linha evolutiva de estágio 2. Tá? Além disso, esse golpe de bater 60 com só 2 energias, que pode ser só uma com o Venossauro, ele pode ser também bastante útil, né? Você bate 60 e você pode trocar com alguns Pokémon, algum dos seus Pokémon do banco, tá? Então não subestimem também este golpe, tá? Porque essa lista de grama, ela não tem ninguém que bate só com 2 energias, tá? Bate um número até que ok, né? No final do jogo ali você vai ter poucos bitters à sua disposição, às vezes você encaixa um Guzma, um Ordem da Chifin, alguém que tem pouca vida, e você consegue nocautear com Sawsbuck, tá? Isso já aconteceu mais do que eu imaginava, tá? Então não subestimem essa carta. Cricketune e Cricketote. Cricketune, ele vai aumentar em 40 de vida todos os seus Pokémon de folha, tá? Então, sempre que vocês conseguirem setar ele, vai ser bom. Né? Muitas vezes aí, meu oponente acabou esquecendo de somar 40 para fechar a conta, né? Então, às vezes, contra adversários mais desatentos, ele pode te ganhar jogos, que o cara vai planejar toda a rodada dele, levando em consideração que seu Torterra tem 190, que seu Rillaboom tem 170, né, esquecendo aqui da habilidade do Cricketune, tá? Então, é sempre bom estar colocando ele, né, até porque ele acaba dando uma sobrevida no Zarude, né, e no Tapu Bulo, né, que esse Zarude pode chegar a ter 170, esse aqui pode chegar a 180 de vida, tá? Então, isso que vai te possibilitar compensar na corrida de prêmios que eventualmente você comece atrás. Então vai ser aquele Torterra com 190 mais habilidade do Cricketune, né? Então ele vai ter 230 de vida, né? E aí você consegue trocar 2 prizes por 1, né? Que o Torterra ele compra 2 prêmios, né? Se ele consegue viver mais de um turno, né? E o seu oponente demora 2 turnos para o nocautear. Né? Então você tem que pensar em maneiras ali durante o seu jogo de como você vai tirar essa diferença no prize, na guerra de prize, né, que tipicamente você vai começar um pouco atrás de grama, porque é um deck que você precisa setar o seu board para depois ele deslanchar. Mas uma vez que ele é setado, esquece, é um deck super forte, vai no piloto automático. Tem algumas fragilidades, conforme eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas é um deck também que uma vez que ele deslancha, é difícil o seu oponente frear, beleza? Temos aqui também o Zarude, tá? Então o Zarude, sempre que você for em segundo a jogar e for o seu primeiro turno, você vai conseguir utilizar o Chamar o Bando. Você vai procurar no seu deck por 3 Pokémon de folha, tá? O que é super forte, né? Isso junto com o Bug Hunt do Cricketote, que pode buscar aí 3 Pokémon de folha. Isso aqui não é condicional você em segundo, tá? Mas o problema é que ele tem só 60 de vida, né? Então muito provavelmente ele vai ser nocauteado na volta. Tá, mas enfim, acho que ilustra o ponto de que esses dois abrem super bem. Então é sempre com desses dois que você vai conseguir abrir, é que você vai preferir abrir. Eventualmente você vai querer abrir o Tapu Bulo para usar o TM de evolução e ele tem muita vida, né? Então ele vai tancando ali
um pouco as porradas enquanto você seta o seu board, tá? Mas principalmente esses dois vão ser as estrelas aí, né, que vão pegar os Pokémon para sua mão. Vocês já devem ter reparado que vários Pokémon nossos têm essa habilidade de achar um amigo, né, find a friend, né, e muitas cartas aí que vão, muitos ataques que buscam e vão para sua mão, né, o que quer dizer que nesses turnos iniciais provavelmente você vai ficar vulnerável a tomar Marne, Kisera, N, tá? E faz parte também. Às vezes sua mão vai estar tão ruim que você vai querer forçar uma Iono, Marne, N do seu oponente para que ele te dê outra mão, né? Então beleza, o cara vai lá, ver eu utilizando Bug Hunt ou chamar o bando, pegar 3 Pokémon de folha para minha mão, ele desesperadamente vai tentar dar um Disrupt na minha mão, né, fazer com que eu embaralhe minha mão no deck, né, e ao fazer isso ele vai estar automaticamente me dando uma mão nova. Tá? Então às vezes nossa mão está muito ruim, tá? E a gente vai querer forçar esse tipo de Disrupt do nosso oponente. Tá? Então sempre tem em mente essas alternativas, beleza? E aí o ataque dele, chicotadas múltiplas, ele vai bater 60 mais 20 para cada energia ligada a ele, né? Então vocês já devem ter reparado que sinergiza super bem com o nosso combo de Rillasaur, né? Então tendo aí o Venossauro em campo e você utilizando o Rillaboom, né? Você vai conseguir já ter 4 energias nele, né? 2 do Rillaboom e vezes 2 do Venossauro, né? Então você vai bater 80 mais 60, que geralmente é 140, tá? E aí você pode colocar mais a energização do turno, né? Então você vai ter 3 energias, que com o Venossauro viram 6, né? 6 vezes 20 dá 120, mais 60, né? Você pode bater 180, tá? E aí ainda num caso mais extremo, tá? Mas eu gosto de fazer esses exercícios para saber onde está o teto de dano do nosso deck. A gente pode colocar ainda mais uma energia com Sceptile, utilizando o Nurture and Heal, a habilidade dele, né? Então, em um turno, a gente colocou 2 com Rillaboom, uma do turno e um do Sceptile. Então, a gente colocou 4, que vira vezes 2 do Venossauro. Né? São 8 energias. 8 energias vezes 20 dá 160, mais 60, 220. Tá? Então, a gente consegue bater até 220 em um só turno com o Zarude. Tá? Eu uso o Raihan também, então dá para colocar mais uma energia nessa conta. Claro que eu estou fazendo exercícios absurdos e improváveis de acontecer, tá? Mas é bom você ter na sua cabeça o que você pode fazer em um só turno para colocar mais energias no seu Pokémon, né? E claro que você nunca vai ter o máximo, né? Mas você ter a noção de quais cartas você tem à sua disposição para fazer isso é sempre muito bom, tá? E o Tapu Bulo, no passado, no lugar desse Tapu Bulo, eu usava o Shining Genesect, né, porque a habilidade dele você pode mover as energias de folha de outros Pokémon para ele, né, então você consegue arrumar uma energização que você deu no começo do jogo para usar um termo de evolução, enfim, um Pokémon, a energia tá parada em um Pokémon que não vai ser útil, que não vai atacar mais, e você arruma com o Shining Genesect. O Rillaboom, às vezes, você nem precisa colocar 2 energias do seu deck em um Pokémon, né, você só precisa de uma, né, aí você utiliza o Rillaboom para colocar 2, e aí nessas duas, né, uma delas não vai ser útil, você vai puxar com o Genesect, né, então isso fazia essa carta ser muito boa. O problema é que ele bate 50 e não 60 como o Zarude, mais 20 para cada energia, o que não é ruim, longe de ser ruim, tá? Mas o Tapu Bulo hoje em dia é muito melhor porque o meta evoluiu de tal forma que você precisa ter alguém que bate muito, tá? Então por 4 energias ele consegue bater 220, né? O que com o Venossauro são só 2, né? Então a gente consegue colocar até que de maneira relativamente fácil nele todas essas energias. Beleza? Então vamos falar um pouco dos itens que a gente utiliza para setar o nosso board, né? Então a gente usa diversas bolas. Nesse deck não usamos Ultra Ball porque eu não acho que vale a pena, né? Muito por conta do custo de você ter que descartar 2 cartas da mão. Eu sei que no Standard isso é um custo desprezível, né? Ninguém liga, mas no GLC, em algumas listas como essa, eu acho que faz diferença, então para mim não é uma inclusão automática. Bola tela, provavelmente a melhor bola do GLC inteiro. Existe uma discussão entre ela e a Dive Ball, que pega a bola mergulho, né, que pega qualquer Pokémon de água que você quiser, mas eu acho essa aqui até melhor, porque ela pega qualquer Pokémon básico de folha para sua mão ou uma energia de folha. Tá? Então ela pode servir tanto como uma Quick Ball sem custo, quanto como uma Energy Search para você achar a sua energia de folha. Tá? Então eu acho essa carta muito fantástica. Tipicamente, quando a gente utilizar o Ball Guy para achar nossas bolas, né, a gente não vai querer utilizar a bola tela se não for necessário para buscar o Pokémon de Pokémon básico, tá? Porque às vezes no final do jogo a gente vai precisar achar, a gente vai ter um Arven e a gente vai querer achar uma energia de folha no deck com efeito de buscar um item, e a bola tela vai estar lá no deck justamente para cumprir esse papel, né? Então ela é bem híbrida nesse sentido, bem versátil. Claro que se não der para você não utilizar a bola tela, utilize, mas sempre tenta poupar ela, beleza? E aí além da bola tela, bola de ninho, bola de nível, né? Mais uma vez ressaltando a importância de a gente ter Pokémons estágio 1 com 90 de vida, e não 100. Bola rápida,
e Hisuian Heavy Ball. Tá? Então escolhas bem triviais aqui. Tá? Além delas, a gente vai contar também para setup o Poffin de Colega, para evolução, o Incenso de Evolução, para colocar nossos estágios 2 em campo, o Doce Raro e Pokémon Communication, comunicação Pokémon. Tá? Essa carta aqui pode parecer um pouco estranha, mas esse deck tem muito Pokémon, né? Então muito provavelmente quando você tiver essa carta na mão, você vai ter um outro Pokémon na sua mão, né? E eu acho que ela também sinergiza muito bem para quando a gente quiser usar o Arven, tá? Que vai ser o nosso combo favorito para começo de jogo, em que a gente vai buscar o Arven para achar o Poffin de Colega e também o TM de evolução. Né? E aí o que acontece com o TM de evolução é que você vai escolher até 2 Pokémon do seu banco, para cada um daqueles Pokémon você vai procurar uma carta do seu baralho que evolua aquele Pokémon e você já evolui diretamente. Qual o problema? Né? Às vezes você vai estar com Turtwig no seu banco, né? Opa, não está aqui. Você vai estar ali com o Turtwig ou mesmo o Grookey na sua mão, né? E você vai ter também o Grotle. Né? Então, o que quer dizer que o seu Pokémon que está ativo ali com o termo de evolução não vai conseguir utilizar o termo de evolução do Turtwig, porque o Grotle está na sua mão. Né? E aí, nesses momentos, a gente vai querer utilizar o Pokémon Communication para tirar o Grotle da nossa mão, e aí de quebra a gente busca até outro Pokémon que seja útil. Tá? Então, no nosso caso aqui, seria um Grookey. Tá? Então, o Grookey e o Turtwig sempre vão ser os primeiros que eu vou buscar acertar no nosso jogo. Tá? E aí, já falando em como a gente gosta de começar esse jogo, né? Então, já comentei aqui que o Arven é o nosso favorito para começar o jogo, né? Mas não só o Arven, como o Ball Guy, beleza? Então, o Ball Guy ele vai ser super útil aqui para começo de conversa, né? Então, no começo de jogo aí, a gente sempre vai querer ter um dos dois. A gente utiliza o Correio de Treinadores e o Pokégear para maximizar a chance da gente achar estes dois. Tá, então, o cara da bola, acho que ele é mais fácil de entender se você quer achar as suas bolas, né? Para que assim você consiga setar o seu jogo. Né? E para setar, você vai querer setar o Turtwig e o Grookey primeiramente. De vez em quando, você não vai ter esses dois à sua disposição, porque eles vão estar no prize, ou alguém da linha evolutiva vai estar no prize, tá? E aí, toda vez que a gente for dar o nosso primeiro search no deck, é importante a gente mapear quem está no prize e quem não está, porque esse deck aqui, fora Hisuian Heavy Ball, não conta com nenhuma carta, como Glad e Peonia. Até consigo ver serem incluídas nesse deck, mas eu prefiro jogar sem, porque eu acho que traz um dinamismo maior pro deck, tá? Mas sempre que alguma delas não estiver em campo, a gente tem que saber contornar isso. Né? Então, bom, se eu não vou ter o Grookey à minha disposição para energizar, acelerar a energização durante o jogo, né? Então provavelmente eu vou querer optar, né, por setar primeiro o Bulbasauro, né, para depois evoluir para Ivysauro e Venossauro, né, junto com o Trico, Grovyle e Sceptile, para a gente acelerar a energização da mão. Né? Então, com a energização da mão e a energização do Sceptile, a gente tem 2 energias no turno, né? Com o Venossauro dobrando, a gente consegue fazer isso virar 4. Tá? Mas preferivelmente o nosso combo favorito vai ser o Venossauro com o Rillaboom, né? Que, como eu já mencionei, é super forte. Tá? Então, a nossa jogada favorita vai ser ou achar o cara da bola para a gente começar a citar nosso board, né? Colocar os Pokémon básicos em campo, né? Mas também vai ser achar o Arven, né, por meio dessas cartas aqui. Né? E aí, ao utilizar o Arven, a gente vai querer buscar, né, o Poffin de Colega, né, porque ele vai pegar 2 Pokémon de até 70 de vida. Preferivelmente, a gente vai buscar o Grookey e... Opa, falha técnica. A gente vai querer buscar o Grookey e o Turtwig. A gente vai achar também o TM de evolução, né, com o Arven. Né, e aí a gente vai querer ter algum Pokémon ativo ali com alguma energização. Tá? Então, no mundo dos sonhos, a gente vai ter um Zarude no ativo. Tá? Pode ser o Zarude, pode ser o Tapu Bulo, enfim, pode ser qualquer um que tenha alguma energia já energizada nele. A gente vai utilizar o Arven, né? A gente vai achar o Poffin de Colega e o TM de evolução. Com o Poffin de Colega, vamos pegar o Turtwig, né? Com o TM de evolução, a gente já vai mirar nestes dois aqui, né? Então automaticamente eles virarão Thwack e Grotle. E aí o Grotle, né? Esse aqui vai ser descartado, e aí no próximo turno, né, o Grotle já vai conseguir utilizar a habilidade para utilizar o Rillaboom. E ao utilizar o Rillaboom, a gente já consegue colocar mais 2 energias em campo,
tá? Então, de repente, o nosso Zarud que só tinha uma energia, agora ele tem 3, né? Então ele vai estar batendo 120. E se a gente tiver uma energização da mão, né, esse número aqui já vai para 140, isso no nosso turno 2, tá? Então, isso aqui é a abertura dos nossos sonhos, né, que a gente vai querer abrir dessa maneira, tá? Mas isso aqui não é improvável, tá? Isso aqui é relativamente comum de acontecer, não vai acontecer sempre, né? Às vezes você vai prizear algumas peças importantes, e essa é uma das fraquezas do deck, tá? Mas isso aqui é bem provável de acontecer, e é o estado ideal da nossa mesa, beleza? Bom, e aí continuando com os outros itens, né, a gente utiliza ali a Floatstone, né, para utilizar, para ter mais uma ferramenta para o Arven achar, né, staple, acho que dispensa comentários. Para cartas de recuperação, Revitalizador, nessa lista não usamos maca, porque o Revitalizador é basicamente uma maca melhorada para essa lista. A gente vai utilizar as duas varas, né? E o Reciclador de Energia, tá? Então você vai embaralhar até 5 energias básicas da sua pilha de descarte no baralho. Pode parecer exagero, mas esse deck aqui ele tem 9 energias, tá? E muitas vezes, no final do jogo, você vai sentir que o seu deck está perdendo gás, porque você gastou muita energia ao longo do seu jogo para bater números altos com Zarud, 4 energias, ou 2 que seja, mas muitas energias para bater com Tapu Bulo, né, com Rillaboom, enfim. E aí no final do seu jogo, muito provavelmente seu deck vai estar meio com uma falta de ar ali, né, mas já é exausto, então por isso que existem várias saídas para quando isso acontecer. Tá? Então parece muito, tá? Mas eu acho até o ideal, né, você joga bem confortável e sem temer muito com a energização. Tá? Mas é sempre importante você nunca energizar demais, além do necessário, então sempre coloquem ali, joguem ali com a matemática em dia, beleza? E aí, quanto aos demais itens, né, acho que 3 staples aqui, ventilador de campo, corda de fuga que vai estar para a gente tirar os ability locks da nossa frente, e o Versus Seeker, né, provavelmente o único staple unânime em todos os decks, tá? Muito raramente você vai ver um deck sem Versus Seeker, tá? Porque você pega qualquer apoiador para sua mão, né, mas a corda de fuga está aqui porque existem alguns Pokémon que dificultam muito a nossa vida. Né? Então vocês devem ter reparado que a mecânica principal desse deck consiste na utilização de habilidades. Então, evidentemente, Pokémon que tira a nossa habilidade torna o nosso jogo muito mais difícil. Que Pokémon são esses? Wobbuffet e Weezing de Galar. Tá? Não vou entrar muito no detalhe como eles funcionam e tudo mais, mas esses dois aqui atrapalham muito a nossa vida, né? E é um deck também muito suscetível, muito vulnerável quando toma Hexmania. Né? Então, essa aqui é uma das fraquezas, tá? E como a gente responde a isso? Bom, esse deck aqui, a gente tem a corda de fuga, né? Evidentemente, você joga ele ali pro banco do seu oponente, então ele sai do campo ativo e a habilidade dele não funciona mais. Você tem dos nossos dois estádios, a gente usa o Turffield, né, que é um staple aqui no deck de grama, né, busca qualquer Pokémon de evolução de grama, mas também a gente utiliza o Laboratório do Silêncio, tá, o Silent Lab, que ele desabilita todas as habilidades de Pokémon básico. Tá? Então essa habilidade aqui, ela não resolve o problema do Weezing de Galar, a gente tem outras alternativas para ele também, assim como para o Wobbuffet, tá? Mas o Silent Lab é uma saída a mais contra o Wobbuffet, que é um problemaço pra gente. Ele é até um problema maior do que o Weezing de Galar, porque o Weezing de Galar é um estágio 1, né? O Wobbuffet é o estágio 1. Desculpa, ele é básico, né? Então ele é ainda mais perigoso pra gente, né? Então, o Silent Lab é evidentemente uma tech, tá? Se você não gosta, você pode utilizar a maré caótica para counterar outro dos nossos problemas, outro problema nosso desse deck, né, que é a fragilidade dele contra a cidade paralela. Então, como vocês observaram, tem muitos Pokémon nessa lista, né, e todos eles são Pokémon de apoio, né, então a gente tipicamente vai jogar com um banco gigantesco, né, e uma das fraquezas é a Parallel City, né, então o nosso oponente ele vai jogar dessa forma a Parallel City, né, e quando ele virar dessa forma, né, nosso banco vai ser limitado a 3 Pokémon. Por que a gente não pode jogar com a Parallel City? Né? Porque, bom, ela tem um efeito aqui, que se a gente quiser jogar com o efeito de limitar o banco do nosso oponente, esse lado vai estar virado pra gente, o que significa que nossos ataques vão ser reduzidos em 20 de dano, tá? Então, infelizmente, grama, assim como água e fogo, geralmente não podem se dar o luxo de rodar Parallel City. E aí, o que a gente faz para mitigar isso? Utiliza a maré caótica, né? Então, quando se desce a maré caótica, se o seu oponente for utilizar um estádio, ele vai ter que jogar outro estádio em cima para descartar essa carta e depois jogar o estádio, né? Ou ele mesmo vai ter que utilizar o ventilador de campo dele para tirar a maré caótica e depois colocar a Parallel City. Então você coloca passos a mais ali, algum entrave
para o seu oponente jogar Parallel City, tá? Então essa é uma saída, mas eu particularmente prefiro o Silent Lab porque o nosso meta tá cheio de Pokémon com habilidade, Pokémon básico com habilidade, né? Então só vou nomear alguns aqui, o Giratina, né? Já mostrei para vocês no deck de Psíquico, Okidog, uma das cartas-chave aí, do tipo lutador, Tatsugiri do deck de dragão, Munkidori, Mil do deck Psíquico, que eu já mostrei para vocês também, Rotom Ventilador, Scorvette e Oranguru. Isso aqui só para nomear alguns, tem diversos outros que são bastante úteis, então é por isso que eu prefiro o Silent Lab, por ele ser uma carta meio tech, né, mas que ajuda em algumas matchups ruins e atrasa o nosso oponente em outras matchups também, beleza? E aí, quanto aos demais supporters, né? Eu falei para vocês do Ball Guy, do Cara da Bola e do Armin, tá? A gente utiliza também o Wally. Eu gosto de utilizar o Wally porque ele é uma Evo Soda que você burla aquela condição do jogo de Pokémon, que você não pode evoluir o Pokémon se você acabou de descer. Então, muitas das vezes, às vezes até no late game mesmo, mais pro final do jogo, que você precisa setar um segundo Torterra, né? Você acabou de usar uma Super Rod, você tem um Groudon que você acabou de evoluir, ele pode ser útil, pode ser só win condition, e não só isso, né? Às vezes você quer acelerar o seu outro estágio 2 em campo, e você não pode, você já utilizou, ou você não consegue achar aí seu doce raro, sua Harikand, né? Então o Wally, ele ajuda nessa celeridade de colocar nossos estágios 2 em campo, né? Que como a gente já falou diversas vezes, é super importante, é crucial para o nosso jogo, beleza? A gente usa também Tate Analyzer, né? Eu sei que tem gente que prefere a Cynthia, acho que existe um bom argumento para utilizar a Cynthia, porque ela embaralha a mão e compra uma carta a mais, né? Mas o Tate Analyzer tem um efeito de switch, né? Então eu já joguei muitas e muitas vezes com esse deck aqui, e eu sei que diversas vezes meu oponente, mais pro final do jogo, ele vai querer acertar um boss orders ali no Venossauro, né, que tem 4 de custo de recuo, né? Às vezes eu já utilizei minha pedra flutuante, às vezes eu já usei minha corda de fuga, né? Então eu gosto de ter o Teixeira por esse efeito do switch que pode ser bastante útil nesses endgame, né? Ou quando você abre com algum Pokémon ruim na frente, né? Um Pokémon que é ruim de abrir, né? Então, enfim, você tem o Zarude no seu banco, você quer utilizar o Chamar Bond para pegar 3 Pokémon de folha, né? Esse efeito de switch é bastante útil. Kissera, acho que bem Staple, Marlin, mesma coisa. Chorus, eu não sou muito fã, num geral. Eu acho que muitas vezes, principalmente no começo do jogo, ele vai comprar poucas cartas, né? 3, 4 cartas, você vai embaralhar o seu deck, comprar o número equivalente a Pokémons no banco seu e do seu oponente. No começo do jogo, você provavelmente vai ter pouco, seu oponente também, então às vezes você vai embaralhar para comprar 3 a 5, que é ruim, mas no final do jogo você pode comprar 8, 9, 10, enfim, muitas cartas, tá? E num deck que você sempre vai estar de banco cheio, né, você consegue comprar muitas cartas, e por isso que eu gosto dessa carta. No geral, eu não acho que os benefícios de você comprar 8 cartas superam os malefícios de você comprar 3, 4, tá? Mas eu acho que nesse deck aqui, eu acho que é uma carta que faz sentido. Se você, como eu, não é muito fã nem nessa lista, aí você pode sim optar pela Cynthia, ou mesmo pesquisa de professor. Eu não gosto muito de descartar nesse deck, mas você é livre para fazer suas escolhas. Ryan, por incrível que pareça, apesar desse deck ter 3 mecânicas diferentes de aceleração de energia, barra duplicação, enfim, às vezes você vai precisar de uma energização extra, né? E o Ryan é super útil para isso, tá? Você pode colocar também alternativamente Rosa, Teammates, mas eu colocaria alguma carta dentre essas 3, né? Uma carta de comeback também é interessante. Guzma e Boss Orders, né? Super staple, então elas vão ajudar a gente a tirar essas ameaças que eu comentei com vocês, né? De Wobbuffet, o Galarian Weezing que desabilita a nossa habilidade, então além da corda de fuga, a gente vai ter o Boss Orders e o Guzma para lidar com eles, e uma terceira carta aqui, que é mais uma tech contra esses Ability Locks, muito porque eu reconheço que Ability Lock é uma forma que você consegue desligar esse deck, tá? Desligar por completo. Então uma forma de você contornar isso é usar mais cartas que vão te livrar dessa situação ruim de Ability Lock, e uma delas é a Citrina, né? Então o efeito da Citrina é uma perna aí da Escape Rope, né? Então você não troca o seu ativo, mas o seu oponente troca, né? E você também compra 3 cartas, né? Então esse efeito de comprar 3 cartas e tirar o Pokémon ativo do seu oponente da frente é super útil, né? E é isso somado, né, com o Salisbuck, que está sempre comprando uma carta todo turno, né? Acho que é um trainer ali que também, junto com o Chorus, ajuda a gente a ficar com mãos gigantescas, né? Para quem viu os meus outros deck profiles, sabe que eu gosto de jogar com mãos gigantescas e pokémons que possibilitem isso, tá? Porque eu reconheço que
quanto mais cartas na mão, né, melhor a chance de eu ter o que eu preciso, né, enfim, e essa é uma das razões também pela qual eu gosto bastante do Sawsbuck, junto com a Citrina. Eu acho que é até um combo legal de você conseguir comprar 5 cartas no turno, que eu acho bizarro, tá? E bom, vamos falar um pouco também de como counterar, né, esses downsides do nosso deck, dessas fraquezas, né? Então, como eu comentei também, o nosso deck ele é muito suscetível a pricing ruim, tá? Então, você tem vários Pokémon, né, e estágio 2, enfim, e alguns deles podem ficar no prize aí no meio do caminho. Às vezes você consegue contornar isso, né? Às vezes o Twack está no prêmio, você usa o Doce Raro, então você acaba nem precisando do Twack, só que às vezes você vai ter a mesma partida que você vai prizear o Venossauro e o Twack, e aí começam a ficar umas situações mais difíceis. Uma alternativa para isso é você usar o Gládio, tá? O único pesar desse Gládio é que eu acho que se você está usando o Gládio, o Sawsbuck não combina mais tanto com essa lista, tá? E aí qual carta que combina mais? Rosélia e Roserade, né? Então o Roserade, sempre que você desce ele da sua mão para evoluir o Rosélia, você busca no seu deck por qualquer Pokémon, por qualquer carta, desculpa. E aí você pega o Gládio, né? E aí naquele mesmo turno você usa o Gládio para pegar o que está faltando ali no prêmio, tá? Nem só o Gládio, tá? Mas você pode buscar qualquer outra carta que seja útil. Esse Roserade também é super forte. Eu acredito até que a maioria das listas prefiram o Roserade do que o Sawsbuck. Eu, particularmente, prefiro o Sawsbuck pelas razões que eu comentei, tá? E acho que uma última razão pela qual eu prefiro o Sawsbuck em vez do Roserade é porque o Roserade ele é muito bom para usar com Gládio, né? Então é meio que uma venda casada, entende? Então se eu colocar o Roserade, eu vou colocar o Gládio também, porque o Gládio é uma carta boa para recursão do prêmio, só que nem sempre eu vou ter ela, né? Só que se eu tiver o Roserade no deck, é muito mais fácil eu achar o Gládio, de forma que compensa eu usar o Gládio se eu estiver utilizando o Roserade, né? Então eu vejo meio que como uma venda casada. Se eu colocar o Roserade, eu vou ter que colocar o Gládio. E o Roserade ele vai ser útil só uma vez durante o meu jogo inteiro? Claro que não, né? Eu vou ter que utilizar a rede de recolhida, né, para voltar ele para minha mão, descer o Rosélia e depois evoluir o Roserade para utilizar ele uma segunda vez, né? Acho que uma outra razão, né, além de ser uma venda casada de 4 peças, né, e com o Sawsbuck eu posso utilizar apenas 2, tá? Mas você pode fazer essa mudança. Se você quiser uma versão, né, um pouco mais rápida, por assim dizer, você pode não utilizar essa linha do Cricketote e do Cricketune, tá? E colocar essas 4 cartas aqui para mitigar esses pricing ruim, tá? Só tenha em mente que você vai estar trocando 2 linhas evolutivas por uma, né? Então o teto que a gente poderia bater com 6 linhas evolutivas com Evocompressão, que era 300, agora vai virar 250, beleza? E além disso, tenha em mente também que o Roserade ele não sinergiza tão bem assim com o tema de evolução, né? Porque reparem que o tema de evolução ele vai evoluir diretamente, o que significa que a habilidade do nosso Roserade não vai ativar, porque ela tem que ser da mão. Tá? Então essa é outra razão pela qual eu não gosto tanto assim de utilizar a Roserade nesse build, porque o tempo de evolução ele energiza direto, tá? E se a gente tiver um Rosália no banco, a gente vai até querer falhar, né? A gente vai querer falhar esse efeito. Ao passo que se a gente tiver o Deerling, né, o Sawsbuck no próximo turno já vai estar comprando carta. Tá? Então esse é um pouco do racional pela qual eu prefiro o Sawsbuck, beleza? Se você também não gostou muito da Citrina ou do Wally, né, não comprou muito essa ideia, que é necessário para você tirar os caras Ability Lock da frente. Você pode utilizar também o Saturnino, né, que você vai comprar 3 cartas, então você vai continuar tendo essa sinergia com o Sawsbuck, com essa mecânica no geral de ficar com mão grande, né, só que ela, em vez de você tirar o Pokémon ativo do seu oponente, você vai estar limitando o banco dele. Tá? Só tenha em mente que isso aqui é um pouco de anti-sinergia com o Chorus, né, porque ao você tirar Pokémon do banco do seu oponente, você vai comprar menos cartas com Chorus, tá? Mas acho que isso aqui é apenas um detalhe, beleza? Mas eu gosto muito mais da Citrina porque, enfim, às vezes você quer nocautear ali algum Pokémon do banco do seu oponente, mas você não tem o boss, né? E às vezes o Pokémon ativo do seu oponente é tão grande, um Wailord ou um Garchomp, que tá com a habilidade de Sonic Slip, que deixa ele invencível por um turno na frente, né? Você precisa tirar ele da frente, né? Então você usa a Citrina, você tira ele da frente, resolve esse problema e ainda compra 3. Né? Então eu acho muito interessante essa carta. Geralmente, esse segundo argumento que eu trouxe para vocês não é o suficiente para eu colocar a Citrina em campo, mas quando eu penso nesses dois caras aqui, o Wizened Galar e a Ability Lock do Wobbuffet na minha frente, para mim,
é um no-brainer, tá? Não tem nem o que pensar, para mim Citrina é uma inclusão obrigatória nesse deck, tá? Mas você também é livre para fazer as suas escolhas, tá? Tem outras cartas aqui que você também pode colocar, né? Enfim, se você gosta do Bling máximo, você pode trocar o Deerling, que acha um amigo por esse, que tem mais 10 de vida e full art bonitão. Ah, mas acho que em linhas gerais, essa aqui é a minha lista de grama, tá? O meu deck favorito de se jogar. Então fico aqui com você, fico por aqui, tá? E se você gostou aí do vídeo, não esquece aí de se inscrever no canal. Pretendo também trazer vídeos mais introdutórios, com conteúdo mais para iniciantes, beleza? No futuro, ainda não consegui a estrutura necessária para isso, mas no futuro também vão ter gameplays aqui no canal. Tá? Então não esquece aí de sempre estar ligado. Também pretendo postar com uma regularidade maior, né, para que todos vocês tenham esse hábito de visitar aqui meu canal de vez em quando, beleza? O próximo deck aí para lista, na fila, para eu mostrar a lista, é o deck de elétrico, e além do deck de elétrico também estou bolando um vídeo aí de quais trainers a gente deveria usar no GLC, falar um pouco de staples, quando usar um e quando não usar outro, né, que deck é bom utilizar tal trainer e não outro, e diversos questionamentos que são bastante comuns, não só para o jogador iniciante, mas também para o jogador avançado. Beleza? Abração pessoal, fico por aqui e até mais.